Olá pessoal, esse videozinho é para você que deseja conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita ou aperfeiçoar seus conhecimentos. O tema de hoje é sobre a morte. A morte é um tema muito tratado na doutrina espírita, só que nós costumamos utilizar o termo desencarne, porque em verdade é um processo em que o espírito apenas deixa o corpo material e volta para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Portanto, o que existe depois do túmulo, depois da morte, é vida. O nosso espírito é imortal e continua. E ele já existia antes mesmo do berço, antes mesmo dessa nossa atual encarnação. E assim nós vamos num ciclo crescente. Uma hora nós estamos no corpo físico, na vida material, outra hora nós regressamos e estamos vivendo no mundo espiritual, até que se complete esse ciclo de aperfeiçoamento moral e que então o nosso espírito, pela elevação moral, já não necessite mais de estágios na vida material. Mas por enquanto, no momento, como nós ainda somos espíritos bem inferiores, nós precisamos muito deste tipo de experiência. E se você teve alguém ou está passando por uma situação que você perdeu um ente amado, seja por conta da pandemia, seja por conta de um acidente, de uma doença dolorosa e que durou bastante tempo, ou por outros meios violentos que você acabou perdendo pelos assassínios, alguém que você amava, lembre-se que é apenas uma perda temporária, que nós perdemos apenas a presença física da pessoa, porque aquele que nós amamos continua vivo no mundo espiritual e integrado a esse mundo, logo ele começa a participar de inúmeros trabalhos e estudos na nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, porque a verdade é o mundo invisível, não é o mundo material. Jesus assim nos falou da felicidade nesse outro mundo, nessa outra vida, e nos prometeu a felicidade futura, que é no plano superior da vida. Então não se desespere. Mas então os espíritas não devem chorar, não ficam tristes nos velórios ou quando perdem alguém que amam? Sim, nós ficamos tristes, nós choramos muito, nós passamos o luto. Só que o que nós não podemos fazer é entrar em desespero e perder a fé. É nesse momento que nós precisamos nos agarrar a Deus, nos agarrar nos ensinamentos de Jesus e fortalecer a nossa fé. Porque todos nós vamos nos encontrar novamente. E se nós ficamos nos entregando ao desespero, aos lamentos da culpa terríveis, nós acabamos prejudicando aquele nosso irmãozinho que acabou por desencarnar. Porque lá onde ele está, ele acaba sentindo todo esse sofrimento, toda essa agonia que nós estamos passando. E pior ainda, tem pessoas que ficam naquela condição emocional, chamando o desencarnado: meu filho, minha mãe, meu pai, meu esposo, por que você se foi? Por que me deixou? Volte! Isso é uma conduta muito infeliz e irresponsável da nossa parte, porque nós prejudicamos esse espírito que acabou de desencarnar, fazendo com que ele se desequilibre e que ele não consiga prosseguir no caminho do progresso, porque aí ele envolve-se num sentimento de preocupação e acaba retornando ao mundo material e ficando totalmente perdido. São os tipos de condutas que nós não devemos ter. Outro grande problema é que nós vivemos a nossa vida material como se ela fosse infinita, sendo que nós sabemos, todos nós, que nós temos essa sentença definitiva na nossa vida, que é a morte física, que é um evento biológico, fisiológico e que nós não temos como escapar. Então é importante nós falarmos desse assunto com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos, com os nossos filhos, porque todos nós, queiramos ou não, vamos passar por essa situação
tanto de perdermos temporariamente pessoas que nós amamos, que deixam o corpo físico, como ao mesmo tempo vai chegar a nossa hora de regressar ao mundo espiritual. E quanto mais materialistas, mais sensuais, mais viciados nós sejamos, mais difícil é esse processo do desencarne, que é o retorno, que é o regresso à nossa verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual. Assim, meus amigos, o que existe depois do túmulo, depois do velório, depois da doença que parecia interminável, dolorosa, depois dos desesperos da vida, não é a morte, não é o fim, é apenas uma passagem, uma transição, e que nós temos que passar com alegria e com compreensão, e principalmente com responsabilidade, orientando as pessoas que nós amamos desse processo e também sempre buscando esses conhecimentos, para que quando chegue o nosso momento, para que quando chegue a nossa hora, não haja nenhuma situação de desespero, nenhuma situação que nos envolva ainda mais as amarras do corpo físico e nos traga maiores sofrimentos. Então essa era a mensagem, deixamos aí com carinho essa reflexão e lembramos a todos que por favor se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para que vocês estejam sempre recebendo os nossos vídeos com essas pequenas reflexões sobre a doutrina espírita. Deus esteja sempre com todos nós.